Glória a Jesus. Abrindo nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, irmãos. O versículo 17. Aqui vai mostrar Jesus participando da ceia, né, irmãos? E quando nós participamos da ceia, né, irmãos? Essa ceia que nós participamos não é somente mais uma ceia. Quando eu digo não é somente mais uma ceia, por que eu digo isso? Porque o mundo inteiro participa da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus. Só que participar da ceia, né, irmãos, com entendimento, é isso que importa, né, irmãos? É saber o que significa isso daqui. O que significa não somente esse suco de uva e esse pedaço de pão, mas o que isso representa para cada um de nós, irmãos. Porque se perguntar para os crentes, eles vão dizer, olha, o suco representa o sangue, o pão representa o corpo, tá? Mas o que o corpo representa para mim? Essa que é a questão. Não é o que o pão representa, mas o que o corpo representa para mim, o que o sangue de Cristo representa para mim. Não é, irmãos? Essa que é a questão. É isso que muitas vezes passa batido na vida de muitos, e as pessoas somente vão lá e comem um pedaço de pão e tomam um suquinho ali, tá tudo certo, irmãos. E não é isso que Jesus ele veio nos ensinar. Assim como Jesus aqui, ele vai participar da ceia no dia de Páscoa, na festa de Páscoa, ele vai participar da ceia. E ontem, a pregação de ontem não foi para o grupo ainda, irmãos, mas ela vai. Então os irmãos que não foram para Santa Rita ontem, depois ouçam no grupo, né? E o nosso irmão Elton não está no grupo, vou passar para ele depois da pregação. E foi uma bênção. E esclarece, né, irmãos, muitas coisas acerca da Páscoa, né? O título deveria ser, né, irmãos, A Verdade sobre a Páscoa, não é isso? A verdade sobre a Páscoa. Porque as pessoas também não entendem o que significa a Páscoa. Porque quando Jesus ele participa aqui da Páscoa, participa da ceia, a última ceia dele, né? Então Jesus, ele participa no dia de Páscoa. Então a Páscoa já existia, né, irmãos? Ela não foi criada por Jesus. Não foi Jesus que criou. Então ela já existia, e o porquê ela existia, é isso que as pessoas não sabem. Então as pessoas atrelam a Páscoa a Jesus, somente a Jesus, e não sabem o verdadeiro significado dela. O que ela representava para a humanidade, né? E o que ela deve representar ainda hoje, né? E aí vamos ler aqui, irmãos, Mateus capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, partiu, e deu-lhe aos discípulos, e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo. Tomando também o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. O sangue da onde, irmãos? Não é do velho, não, irmãos? Não, é do novo, né? O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão do quê, irmãos? Dos pecados. Então, em Hebreus, nós vamos ver muito isso daí. Os irmãos que leem Hebreus, vê que lá faz uma comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e por muitos capítulos ali, vem nos ensinando, irmãos, que o Novo Testamento, ele é mais excelente, ele foi consagrado com o melhor sangue, né, irmãos? Melhor sangue, ele tem melhores promessas. Então aqui Jesus, quando ele participa da ceia com os discípulos aqui, ele diz, olha, esse é o sangue do Novo Testamento, do novo concerto. Porque com esse sangue, irmãos, com o sangue de Cristo, é que o Novo Testamento foi consagrado. O Novo Testamento ele foi confirmado, as promessas foram confirmadas. E aquilo que foi confirmado com o sangue do verdadeiro Cordeiro imaculado, irmãos. Porque como foi dito ontem, Jesus não é um cordeiro, ele é Deus, não é, irmãos? É uma representação ali, né? Porque se a gente for ver o cordeiro, irmãos, o cordeiro no Antigo Testamento, ele um animal que tinha muito valor para sacrifício. O cordeiro, ele servia para você resgatar o seu filho, porque todo primogênito era de Jeová. Então, quando nascia a criança, o primogênito, ele deveria ser resgatado. E ele era resgatado com o quê? Com o cordeiro. Com o cordeiro. Então, o cordeiro ele tinha muito valor. Então, quando se refere a Jesus como um cordeiro, é aquele que resgata, é aquele que salva, é aquele que tem poder, irmãos, poder para resgatar. E aí diz aqui, ó, versículo 28.
Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus ele pega esse momento da Páscoa, irmãos, e ele passa aqui ensinamentos, e ele participa da ceia e deixa aqui mandamento para nós. Qual é o mandamento para nós? Participar da Páscoa? Não, o mandamento para nós é participar da ceia. Participar da ceia. Hoje, as crianças comeram o ovo, né, irmãos? Comeram o ovo, acharam, o Isaac estava feliz da vida porque achou o brinquedinho no ovo, e glória a Jesus, né, irmãos? Achou o brinquedinho no ovo. O importante para nós, irmãos, é saber como funcionam as coisas, né, irmãos? É a gente entendermos a verdade acerca das coisas. É a gente, irmãos, a palavra fala que quando a gente se converte ao Senhor, e esse Senhor é Jesus, o véu é tirado, né, irmãos? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 19 vai dizer isso. Quando o homem, a mulher, se converte a Cristo, o véu é tirado. E quando o véu é tirado, irmãos, se entende tanta coisa, irmãos. Imagine que qualquer ser humano que for lá no Antigo Testamento e ele lê ali, irmãos, o Antigo Testamento, ele não vai entender nada. Ele só vai entender as histórias que tem lá. Isso ele vai entender muito bem. Os religiosos entendem muito bem isso daí. As histórias do Antigo Testamento. Mas as revelações, irmãos, é só pelo Espírito Santo. É só por Jesus. É só quando o véu cai e as pessoas conseguem entender o Antigo Testamento, as revelações que tem lá. Porque o Antigo Testamento ele tem muita revelação. Muita revelação que está oculta aos olhos do ser humano. E existe profecia lá nele mesmo, no Antigo Testamento, em que os homens teriam esse véu sobre o seu entendimento, para não entender mesmo. Então, não foi feito, o Antigo Testamento não foi feito para as pessoas entenderem. Não foi feito para as pessoas enxergarem o que tem ali. Quem faz enxergar é Jesus. Quem faz enxergar é o Novo Testamento. Por isso que a Bíblia se começa a ler pelo Novo Testamento. Para quê, irmãos? Para ter entendimento. O entendimento que vem através de Jesus. Aí, com o entendimento que vem através de Jesus, quando você vai lá em Êxodo, né? Que nem foi lido ontem na pregação, do capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, o operador Denis não leu tudo, mas eu digo aos irmãos que leem depois do capítulo 5, de Êxodo, até o 14, né, irmãos? Que ali vai mostrar a trajetória do povo de Israel que estava no Egito. Moisés, como ele foi usado ali, como ele foi até lá, como o povo foi tirado do Egito e levado para o deserto. O que aconteceu, irmãos? Como foi instituída ali a Páscoa, né? Por isso que eu digo para os irmãos ouvirem a pregação que está dizendo tudo isso. Mas se os irmãos lerem tudo isso, vai ter mais conteúdo. Os irmãos vão entender melhor ainda, não é, irmãos? E vão poder entender, isso é muito bom, irmãos. É muito bom entender. E nós temos que buscar entendimento a cada dia, para não sermos enganados em momento algum, irmãos. Não podemos ser enganados. Não podemos ser enganados. Vamos lá em Isaías, irmãos. Isaías capítulo 11, irmãos. Isaías capítulo 11. O versículo 1. Todos acharam? Todos? Isaías capítulo 11, versículo 1, irmãos. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de quem, irmãos? Jessé. Jessé é pai de Davi, né, irmãos? Pai de Davi. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, irmãos, aqui as qualificações do Espírito de Deus. Se a gente lê em Apocalipse, vai ter várias passagens lá que vai falar dos 7 Espíritos do Senhor. Então aqui vai falando das qualificações do Espírito que nós temos, o Espírito Santo, irmãos. Então ele tem tudo isso daqui, ó. Assim como, se nós lermos em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, vai falar do fruto do Espírito. O que compõe o fruto do Espírito? É tudo aquilo que está lá em Gálatas, capítulo. Então, o fruto do Espírito é composto por algumas coisas. Assim também o Espírito, ele também tem essas qualificações aqui, ó. E quando fala do tronco de Jessé, por quê, irmãos? Porque Jesus, ele nasceu na cidade de Davi, ele veio da tribo de Judá. Davi, irmãos, ele foi um grande rei. E se perguntarem para todos, quem foi Davi? Um grande rei. Grande rei. Davi, ele foi exaltado pelo Senhor. Davi, ele foi levantado ali pelo Senhor. Ele foi tomado dentre seus irmãos ali, o menor de todos, o mais franzino de todos ali, que não tinha força, não tinha nada dele mesmo. E o Senhor foi lá e deu a ele honra, deu a ele poder. E ele se tornou o quê, irmãos? O que Davi se tornou? Rei, mas o quê? O que mais ele se tornou? Um homem segundo o coração de Deus. O que mais, irmãos? Um homem sanguinário. Sanguinário, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus, mas que é tido por Deus
como um homem sanguinário. No final da carreira dele, ele quis construir um templo para o Senhor, a quem ele servia, um Senhor a quem honrou ele, um Senhor a quem esteve com ele durante toda a sua caminhada ali como rei, o seu ministério, e o Senhor falou para ele: você não pode construir o meu templo, por quê? Porque você é um homem sanguinário. Então, quem tornou ele um homem sanguinário? O Senhor. Então, mas quem enxerga isso, irmãos? Quem enxerga isso? Homens e mulheres que estão no sistema religioso aí, conseguem enxergar isso, irmãos? Consegue ver Davi dessa forma? Não, é um homem segundo o coração de Deus. Somente. É um rei, um grande rei. Olha, foi usado por Deus, mas nem Deus aceitou ele para construir o templo. E depois quem construiu foi Salomão. Ele ainda foi além, né, irmãos? Ele foi lá e juntou tudo que podia, os materiais lá para construir o templo. Ele dedicado, esforçado. E depois o templo foi construído. Mas um homem sanguinário, irmãos, sanguinário. E Jesus, ele vem, né? Ele vem e ele nasce na cidade de Davi. Jesus, ele veio para prestar um grande serviço a Deus mesmo, enviado por Deus. E ele fez, irmãos, ele fez. Então, o que tem Davi com Jesus? Nada. Nada com Jesus. Jesus, ele traz a imagem do Pai. Quem vê o Pai, vê Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. O Pai, irmãos, o Novo Testamento mostra o caráter, a conduta do Pai. E mostra que Jesus com Davi não tem nada a ver. Nada a ver. São caráter distinto. Davi, ele trazia sim a imagem, mas não era do Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não gera pessoas assassinas, pessoas sanguinárias, irmãos. Então, hoje, homens e mulheres são gerados pela palavra da verdade para dar fruto. E fruto que deve permanecer, fruto que glorifiquem a Deus, né, irmãos? Glorifiquem a Deus. Vamos lá em Apocalipse, irmãos. Apocalipse, capítulo 5, irmãos. Aqui nós vamos ver, irmãos, a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Jesus, ele tem autoridade, irmãos. Davi, ele tinha autoridade. Como que Davi tinha autoridade, irmãos? Matando. Davi tinha autoridade agredindo, partindo para cima, e dessa forma ele tinha autoridade. Se tornou um grande rei. Aqui diz, Apocalipse capítulo 5, o versículo 1, E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. Nem o que mais, irmãos? Nem olhar para ele. Olha que coisa, irmãos. Olha o quanto valia esse livro e qual o poder que a pessoa tinha que ter para olhar para esse livro. E ninguém era digno nem de olhar para ele, quanto mais abrir. Versículo 4, E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo da onde, irmãos? De Judá. A raiz de quem? De Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido o quê? Morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes, e os 4 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incensos, que são o que, irmãos? Que são as orações dos santos. Olha só, irmãos. Então aqui, o texto mostra aqui um livro valioso, importante, que homem nenhum era digno nem de olhar para esse livro. E o cordeiro, sim, o cordeiro ele é digno, né, irmãos? O cordeiro era digno. E aí, versículo 8, E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças, né, salvas de ouro, cheia de incensos, que são as orações dos santos. Então, muitas vezes, santos somos nós, né, irmãos? Santificados por Jesus. Muitas vezes, os irmãos podem achar que as orações não valem muito, né, irmãos? As minhas orações, elas não estão sendo ouvidas. As minhas orações, eu acho que eu não sei orar. Eu acho que eu não sei orar, por quê? Porque eu não estou vendo mudança, né? Eu não estou vendo o trabalhar de Deus na minha vida como eu queria que tivesse. Só que, irmãos, as orações estão aqui, guardadinhas. As orações, elas estão seguras. As orações dos santos, elas não são desprezadas. Desprezadas por Deus, irmãos. Então é muito importante a oração e, além disso, crer na oração. Confiarmos que ela está sendo ouvida. E ela está sendo ouvida. Cada uma delas, né? Cada uma delas. As orações dos santos. Versículo 9, E cantavam um novo cântico.
Aqui, irmãos, diante da pregação de ontem, né? Vamos lá, irmãos. Antes de ler aqui, os irmãos segurem aí e vamos lá, em Êxodo, para a gente ver uma situação importante lá, irmãos. No capítulo 15, irmãos. Ali o cântico, por conta do que é, irmãos? É um agradecimento ali, é pelo poder do Cordeiro. É pelo poder que ele teve de ir lá e poder olhar para aquele livro e poder abrir aqueles selos, não é, irmãos? Então ali tem um cântico. E aqui também tem um cântico. Êxodo capítulo 15, no versículo 1. O cântico de Moisés. O que é aqui, irmãos? É Moisés honrando aqui o Senhor a quem ele servia. O Senhor que tirou o povo lá do Egito com mão forte. O Senhor que matou os primogênitos. Que entrou lá no Egito lá com um anjo destruidor. E matou os primogênitos de todas as casas em que não tinha o sangue de animais lá nas portas. Então aqui existe um cântico para esse Senhor. E aqui diz no versículo 1, ó. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico. A quem, irmãos? Ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e quem mais, irmãos? Seu cavaleiro, olha que coisa. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Versículo 3, ó. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos, príncipes, afogaram-se no mar vermelho. Os abismos o cobriram, desceram às profundezas como pedra. Eu nem vou ler o resto, irmãos. Depois, se os irmãos quiserem aqui, vem aqui depois e lê o resto dessa tragédia aqui. Esse agradecimento de Moisés ao Senhor a quem ele servia, que tirou o povo com mão forte, que fez sinais, prodígios, as maravilhas dele lá no Egito, né, irmãos? E nós sabemos muito bem quais foram as maravilhas, as pragas que foram lançadas lá e tudo mais, né, irmãos? Tudo mais. Então, se os irmãos lerem Êxodo aqui, ó, do capítulo 5 até o capítulo 14, vai estar tudo isso, né, irmãos? Tudo isso. E ouçam a pregação de ontem, glória a Jesus. Passem para aqueles que os irmãos, né, conhecerem, passem para as pessoas. Os irmãos que gostam de compartilhar as coisas, irmãos, não vacilem. Coloquem nos status, no Facebook, no Instagram, mande para os parentes, mande para todo mundo aquela pregação, irmãos. Para eles entenderem, né, o que significa Páscoa. E aí vai ser uma bênção. Mas aí, esse cântico aqui. Agora vamos voltar lá em Apocalipse, irmãos. O cântico ao Cordeiro, né, irmãos? Cântico ao Cordeiro. É só para os irmãos verem a diferença, irmãos. A diferença de poder. Como que o Senhor no Antigo Testamento, ele demonstrou o poder dele e como o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele demonstrou o poder dele. Apocalipse capítulo 5, né? O versículo 9, irmãos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, olha só, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste o quê, irmãos? Não matou ninguém, não, irmãos? Não afogou ninguém? Não mandou ninguém para o fundo do mar, como pedra? Não, né, irmãos? Porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens. De quantas tribos, irmãos? De toda tribo, e língua, e povo, e nação. Olha só que coisa, irmãos. E aí diz aqui, ó. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre... Aonde, irmãos? Irmãos, de que forma? De que forma que o cristão, ele reina sobre a terra, irmãos? Irmãos, nós somos sacerdotes de Jesus, nós somos reis, por quê, irmãos? Nós levamos uma palavra adiante, nós levamos um reino adiante, nós representamos o reino de Deus, irmãos, aqui na terra, cada um de nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Então nós mostramos através da nossa conduta, através do Espírito Santo em nossas vidas, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. A palavra dele, irmãos, ela resplandece em nossas vidas, e deve ser assim. Então, olha só, e diz aqui, ó, versículo 10, né, ó, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões e milhares de milhares, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, as riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura, olha que coisa, irmãos, e ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há. Irmãos, até as coisas que neles há. Dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças,
e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive. Até quando, irmãos? Para todos sempre. Então, aqui, irmãos, esse cântico aqui, ele exalta aquele que verdadeiramente tem poder. Tem poder de que forma? Amando. Tem poder de que forma? Dando a vida. É assim que ele demonstra o poder. No Antigo Testamento, o Senhor lá no Antigo Testamento, que na verdade era um anjo e se passava por Senhor, isso aí só entende quem já não tem mais o véu. Irmãos, ali ele queria demonstrar o poder dele. Como que ele queria demonstrar o poder dele? Roubando, matando e destruindo. Isso se vê com grande frequência ali. Grande frequência. Roubando, matando e destruindo. Naquele episódio de Êxodo lá, quando ele tira o povo de lá, quando ele mata os primogênitos, aí depois, o que acontece? Todo primogênito dos filhos de Israel era de quem? Dele. E aí os filhos de Israel tinham que dar um cordeiro para comprar o filho de volta, para pagar o resgate. E ele diz assim, né, irmãos? Olha, quando os filhos de vocês perguntarem por que foi feito tudo isso, vocês digam que o faraó endureceu o coração e proibiu do povo sair de lá. Por isso que foi morto os primogênitos. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Só que ele não diz que ele endurecia o coração de faraó, né, irmãos? Essa é a questão. Então, para que ele fazia isso? Para mostrar poder. Jesus não quis mostrar poder para ninguém, irmãos. Ele simplesmente veio e cumpriu. Ele veio e fez. Cumpriu cada uma das profecias que tinha. Contra ele, irmãos, contra nós. Né? Ele foi lá e cumpriu, venceu todas as coisas. Então, quando nós participamos da ceia hoje, irmãos, nós entendemos realmente o que significa o sangue de Cristo para nós. Nós sabemos do poder que tem esse sangue, irmãos. O poder que tem. Então, Jesus não veio para defender o povo de uma tribo. Ele veio para resgatar homens e mulheres de todas as tribos, nações. Irmãos, e não tem aquele que não reconhece o poder dele. Homens que estão na terra, debaixo da terra, no mar, no céu, né? Os anjos, coisas disseram, ele realmente tem poder. Ele merece toda a honra. Imagina, irmãos, imagina essas cadeiras dizendo, não, esse tem toda a honra. Tudo, não tem nada, irmãos, que não reconheça a glória de Jesus. E muitas vezes o cristão, né, que deveria reconhecer, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, ele pode titubear, ele pode muitas vezes cair numa incredulidade, ele pode deparar, né, irmãos, com desânimo, sendo que quem está sobre a sua vida, irmãos, é aquele que é representado por um cordeiro imaculado, irmãos, imaculado. Então, ele é o verdadeiro, irmãos, o verdadeiro resgate, irmãos, para cada um de nós. Isso nós temos que entender, compreender, irmãos, a cada dia. A cada dia. Temos que empregar força para seguir adiante. Temos que buscar, irmãos, a cada dia, entendermos a palavra. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler do 7 em diante, irmãos? Vamos ler do 7 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Irmãos, todos os irmãos sabem olhar a referência da Bíblia, irmãos? Olhar a referência aqui das Bíblias, boa parte delas tem a referência, né, irmãos? As Bíblias que têm referência, se você ler os versículos, você vai na referência, e muitas vezes essa referência aí, ela vai encaminhar você lá para o Antigo Testamento. E aí você vai conseguir entender aquilo que o apóstolo está dizendo, aquilo que Jesus disse, aquilo que... Porque senão, irmãos, realmente fica difícil. Os irmãos que não sabem fazer isso, procura o cooperador Denis, procura a mim, procura o Vitor, e para a gente poder passar isso daí, irmãos. Para os irmãos conseguirem ir lá e entender, né, entender algumas coisas. Aqui, por exemplo, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então esse versículo 7 aqui, se os irmãos olharem na referência, vai mandar lá para o Antigo Testamento, onde fala da lei, né, irmãos? Então isso é importante. E aí diz aqui, ó, versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais o é em glória o que permanece. Então aqui está falando de dois ministérios, um que permanece e um que não permanece. Um que tem uma glória eterna e o outro que tem uma glória momentânea, não é, irmãos? Versículo 2, ó, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento,
o qual foi por Cristo, o que, irmãos? Abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto. Aonde, irmãos? Sobre o coração deles. Ó. Então, no coração tem um véu. Irmãos, no coração é onde é semeada, né, irmãos? É semeada a boa semente. Então, tem um véu. Quando é lido Moisés, então quer dizer, as pessoas leem Moisés, e quando fala Moisés, Moisés representa a lei, e a lei está lá no Antigo Testamento. Então, quando é lido o Antigo Testamento, o véu está posto no coração das pessoas. Está posto. E esse véu tem que ser o quê, irmãos? Tirado. Mas são tantas as coisas que acontecem, irmãos, para que esse véu não seja tirado, né? Tanta coisa que acontece, e, irmãos, só Jesus. Isso é uma obra, irmãos, é uma obra grandiosa da parte de Jesus, tirar um véu do coração de uma pessoa, irmãos. A pessoa vai lá, ela lê o Antigo Testamento 10, 15 vezes. Ela ouve pregação e você fala abertamente. E a pessoa não entende, irmãos, não entende. Muitas vezes, né? Muitas vezes os irmãos falam assim, né? Olha, veio um visitante na igreja, o cooperador, o pastor falou abertamente acerca da lei, escandalizou o visitante. Não, irmãos, não escandalizou não. Não entendeu nada, irmãos. Não entendeu nada. Por quê? Porque tem um véu. Tem um véu. O véu está posto. E esse véu tem que ser tirado. Quando o véu é tirado, o que acontece? A pessoa se escandaliza? Não, dá um estalo, a pessoa fala assim, meu Deus, o que é isso? Eu cria dessa forma, agora não é assim. Eu tenho que entender isso daí. E o interessante, irmãos, é que nem o cooperador e nem o pastor tem problema em ficar aqui a noite inteira e explicar, irmãos. Não tem, não é? Então não tem esse risco da pessoa se escandalizar. O único risco que tem é do véu ser tirado e dar um estalo na pessoa e ela querer entender. E se ela quiser entender, irmãos, ela vai entender. Ela vai entender porque se depender de mim, se depender dos irmãos, ela vai entender. Ela vai entender. Mas existe um véu. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, e quando fala ao Senhor, é o Senhor de Paulo, Jesus. E quando se converterem a Jesus, o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem, olha só, irmãos, na mesma imagem de quem, irmãos? De Jesus. Irmãos, olha só, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, no Antigo Testamento, o ministério da morte, o ministério da condenação, foi dado a mando de um Senhor que andava junto com o anjo destruidor, irmãos. Imagina, um Senhor que tem uma intimidade com o anjo destruidor, e ele fala para o anjo destruidor, vamos lá resolver uma questão. E entra no lugar e acaba com tudo, e mata crianças. A palavra diz, irmãos, que Jesus mesmo diz, irmãos, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, não é, irmãos? Algum dos irmãos tem coragem de concordar com a morte de um filho, de um primogênito, de alguém que tem uma outra fé, irmãos? A pessoa tem uma outra fé, é diferente da minha. Os irmãos concordam que o filho dela pode morrer? Não tem nada demais que mata, porque tem outra fé. Irmãos, ninguém concorda com isso. E nós somos humanos, nós somos falhos. A palavra fala que nós somos maus. A nossa natureza, ela é má. O que nós temos de bom é aquilo que é gerado pela palavra. E irmãos, é pouco a pouco. Nós somos falhos e nós não concordamos com isso. Agora imagina Deus. Vai concordar com isso? Jamais, irmãos. A imagem que nós trazemos é do Deus verdadeiro que ama, que dá vida. Então ele deu a vida para quê? Para acertar uma situação que o mal criou, irmãos. Então, o nosso Senhor, ele não mata, ele morre. Nós também, da mesma forma. Nós conseguimos as coisas perdendo, nós amamos sendo maltratados, assim como a palavra nos ensina. Se alguém te bater uma face, oferece a outra, quer dizer, dê oportunidade às pessoas, não negue oportunidade às pessoas. Se bateu numa face, dá outra face. O que é isso? É oportunidade, irmãos. A pessoa ela errou hoje, amanhã ela quer se acertar, dá oportunidade para ela se acertar. Não tira essa oportunidade dela se acertar. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Nós não devemos resistir ao mal. Então, ora por aqueles que fazem o mal para vocês, aqueles que perseguem vocês. Jesus vem ensinando a orar em favor daqueles que nos perseguem. De que forma, irmãos? Abençoe a vida dele. O Espírito Santo possa alcançar o coração dele e ele venha se converter. Vai ver a oração de Davi lá em Salmo 109. A oração que ele faz aos inimigos dele. É a mesma que Jesus ensina, irmãos? Não é a mesma coisa. Então nós temos muitos argumentos. Irmãos, nós temos uma bagagem muito grande para defender o Senhor que nós servimos e a ceia que nós participamos. Esse sangue tem poder. Esse pão, irmãos, ele tem poder. Por quê? Porque aquele monte de pedacinho de pão que tem ali é a comunhão do corpo de Cristo.
Imagine o corpo de Cristo andando numa mesma fé, andando no mesmo sentido, andando no mesmo ânimo. Irmãos, quem segura esse povo? Lá no evento lá da Torre de Babel, o povo quis construir uma torre para chegar ao céu. Eles falavam uma mesma língua, estavam no mesmo ânimo ali e tentaram fazer a torre. Aí os anjos olham assim e falam: se deixar esse povo unido desse jeito, nada vai conter eles, nada vai segurar eles. Aí eu pergunto para os irmãos, aqueles homens lá, tinham Espírito Santo, irmãos? Eles tinham entendimento da verdade? A verdade não tinha nem se manifestado ainda. O Espírito Santo não tinha se manifestado como se manifestou em nossas vidas, irmãos. Então, hoje, se os cristãos, né, irmãos, entenderem a palavra e seguir com entendimento adiante, quem pode segurar o cristão? Nada e ninguém. Nós servimos um Deus que todos glorificam a Ele. Todos reconhecem o poder que Ele tem. Homens de todos os lugares, coisas, não tem nada, irmãos, nada que não tenha que se sujeitar a Jesus. Então, isso é muito bom. Bom, pode prosseguir. Então, isso é muito bom, irmãos. Muito bom. Nós servimos ao Deus verdadeiro e hoje nós temos oportunidade, irmãos, de participar da ceia. E o que eu digo para os irmãos, né? O que eu digo para os irmãos em relação à ceia, irmãos, entendam bem a ceia, irmãos. Não deixem de participar da ceia por coisas bobas. Não deixem de participar da ceia por acusação boba do inimigo, irmãos. Não deixem. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui em Coríntios 11 sobre a ceia, ele está se referindo aqui à comunhão da igreja, irmãos. Ele está se referindo à comunhão dos irmãos. Por isso que ele fala, analise o homem a si mesmo e participe. Ele está falando de comunhão ali. Aquele que come e bebe indignamente. Ele está se referindo à comunhão dos irmãos. Não é aquele irmão, aquela irmã que ontem soltou uma palavra e porque soltou aquela palavra, não posso participar da ceia, não tô qualificado, eu não estou digno de participar da ceia, então eu não vou participar. Ou então, discutiu com o marido, discutiu com a esposa por algo corriqueiro, algo que, irmãos, não julgue a ceia pouco importante. A ceia é muito importante, acerte sua vida, acerte a vida, irmãos, acerte a vida. Participa da ceia, acerte a vida, é a melhor coisa. O que não podemos deixar de fazer é participar da ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus, uma vez que nós já entendemos, uma vez que nós fomos batizados, tendo conhecimento da verdade, sabendo quem é Jesus, para que Ele veio, sabendo de onde Ele veio me tirar, uma vez que eu entendo o significado do sangue precioso dEle, o que aquele pão representa na minha vida, irmãos, aí não tem o porquê, temos que seguir adiante, amém, irmãos?